Hare Krishna! Sejam todos muito bem-vindos à página do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Eu sou Atsundara Dasa e hoje estaremos aqui dando uma aula sobre o Srimad Bhagavatam do terceiro canto, capítulo 24. Hoje serão os versos 46 e 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bem, Srimad Bhagavatam, capítulo 3, o status quo. Capítulo 24, a renúncia de Kardama Muni. Versos 46 e 44. Atmanam sarvabhuteshu bhagavantam avastitam apashyat sarvabhutani bhagavati apichatmani. Atmanam sarvabhuteshu bhagavantam avastitam apashyat sarvabhutani bhagavati apichatmani. Atmanam sarvabhuteshu bhagavantam avastitam apashyat sarvabhutani bhagavati apichatmani. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Ele começou a ver que a Suprema Personalidade de Deus está sentada no coração de todos, e que todos existem nele, porque ele é a super-alma de todos. Significado: o fato de todos existirem na Suprema Personalidade de Deus não quer dizer que todos também são Deus. Isto também se explica na Bhagavad Gita. Tudo repousa nele, o Senhor Supremo, mas isso não significa que o Senhor Supremo também está em toda parte. Essa misteriosa posição só pode ser entendida por devotos altamente avançados. Há três classes de devotos: o devoto neófito, o devoto intermediário e o devoto avançado. O devoto neófito não entende as técnicas da ciência devocional, mas simplesmente presta serviço devocional à deidade no templo. O devoto intermediário entende quem é Deus, quem é o devoto, quem é não devoto e quem é inocente, e lida com tais pessoas de maneira diferente. Mas uma pessoa que vê o Senhor sentado como Paramatma no coração de todos e vê tudo como dependente ou existente na energia transcendental do Senhor Supremo, está na mais elevada posição devocional. Vamos ler então o verso seguinte, verso 47. Ichadvesha vihinena sarvatra samachitasa bhagavad bhakti yuktena prapta bhagavati gati. Ichadvesha vihinena sarvatra samachitasa bhagavad bhakti yuktena prapta bhagavati gati. Tradução e significado também por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Livre de todo ódio e desejo, Kardama Muni, sendo igual com todos, por ter executado serviço devocional impoluto,
finalmente alcançou o caminho de volta ao Supremo. Significado: como se afirma na Bhagavad Gita, somente através do serviço devocional é que se pode entender a natureza transcendental do Senhor Supremo e, após entendê-lo perfeitamente em sua posição transcendental, entrar no reino de Deus. O processo de entrar no reino de Deus é Tripada Bhukti Gati, ou o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo, pelo qual se pode alcançar a meta última da vida. Kardama Muni, mediante seu conhecimento e serviço devocional perfeitos, atingiu esta meta última, que é conhecida como Bhagavati Gita. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 24º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Renúncia de Kardama Muni. Gyanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gunave Namaha. Nasci na mais escura região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shrimati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine. Muito bem, então temos aqui 2 versos que concluem o capítulo 24, que trata da renúncia de Kardama Muni. Nós temos visto ao redor de toda essa narrativa dessa história de Kardama Muni e sua esposa Devahuti, nós vimos desde o começo, quando o pai de Devahuti procura Kardama Muni com a intenção de casá-la com ele. Ela sendo uma princesa, né, muito abastada, muito rica, uma família muito importante. Então, Kardama Muni foi convencido pelo pai de Devahuti a aceitá-la. E ele, considerando Devahuti completamente qualificada, sendo ele um grande sábio, ele decide aceitar Devahuti como sua esposa. Esses eventos aconteceram ainda em eras passadas, ainda no começo da criação universal pelo Sr. Brahma, quando ele tinha dado a ordem aos Prajapatis de popularem, de criarem população no universo. Então essa é uma história ainda bem no comecinho, e podemos entender que Kardama Muni não era uma pessoa comum. Ele já era um místico muito avançado. Ele tinha capacidade de criar uma mansão aérea onde ele viajou pelo universo com sua esposa Kardama Muni, numa lua de mel assim, esplendorosa, né? Então, esse era o poder avançado de Kardama Muni. E além de ter esse poder místico, ele era uma pessoa de conhecimento avançado. Como nós vimos anteriormente, durante a criação do universo, também Kashyapa Muni e sua esposa, suas 2 esposas, Aditi e Diti, haviam populado esse universo com os Devas, os Asuras, os Nagas, com outra esposa ainda, Kashyapa. Ele dá origem a uma grande população universal, e dentro dessa população universal nós temos essa dicotomia, né? Essa disputa entre Asuras e Devas, entre o bem e o mal, né? Esse maniqueísmo, né? Ele é universal. Então, entre a luz e as trevas. Então nós vemos que muitas vezes o desenvolvimento de poder místico, de controle sobre essa natureza material, é a meta principal daqueles que são asuras, que são contrários
aos devas. Os devas, eles querem fazer a gestão deste universo para o benefício da suprema personalidade de Deus. Eles entendem a natureza intrínseca deste universo material, o propósito com o qual a suprema personalidade de Deus projetou e terceirizou a criação para o Senhor Brahma, né? Eles entendem todo esse propósito que está implícito na criação do universo e querem ajudar na administração universal. É claro que algumas vezes, devido à sua posição elevada ou à sua opulência material, alguns desses semideuses, eles ficam um pouco inflados, né? Ficam muito orgulhosos e precisam ser corrigidos pela suprema personalidade de Deus. Nós vemos esse caso. Aconteceu não apenas com o Indra, mas acontece também com o próprio Brahma. Uma certa vez, o Senhor Brahma, ele foi visitar Krishna em Dwarka e foi recebido ali pelos porteiros de Dwarka e perguntaram: você veio ver o Senhor Krishna e quem é você? Aí ele: como assim quem sou eu? Eu sou Brahma. Aí o porteiro foi avisar Krishna e Krishna mandou perguntar: mas qual Brahma? Aí o Senhor Brahma: como assim qual Brahma? Eu sou Brahma, o ser original, o criador de todo esse universo. Brahma de 4 cabeças. Aí os servos foram avisar o Senhor Krishna. O Krishna falou: tudo bem, pode deixar o Brahma de 4 cabeças entrar aqui. E quando o Senhor Brahma entrou para visitar Krishna em Dwarka, ele viu outros Brahmas de outros universos. A Krishna simultaneamente convidou vários Brahmas de vários outros universos que vieram prestar seus respeitos ao Senhor Krishna, prestar reverências ao Senhor Krishna. E Brahma, vendo aqueles outros Brahmas com outras cabeças, né, muito maiores, uma posição muito mais elevada que ele imediatamente recupera a sua humildade e o seu senso de devoção por Krishna, que às vezes a pessoa, devido à sua posição elevada, fica perturbada. O Senhor Indra também, quando ele viu o Senhor Krishna em Vrindavana convencendo Nanda Maharaj, os outros vaqueiros mais velhos de Vrindavana, a não oferecerem suas orações e seu sacrifício a ele, Indra, mas sim a colina de Govardhan. Então ele ameaça Vrindavana com torrente de chuva e raios e o Senhor Krishna levanta a colina de Govardhan e derrota o Indra assim, com uma facilidade absurda, né? Com um dedinho mínimo da mão esquerda, levantando a colina, protegendo todo o povo de Vrindavana, incluindo as vacas, etc., bezerros. E assim, mas isso acontece às vezes mesmo com devotos avançados, como os devas, no caso de Indra, que tem uma posição muito especial, né? Ele é o rei de todos os planetas celestiais. E o Senhor Brahma, simplesmente o semideus mais poderoso, a personalidade original, a quem tem a capacidade de ter darshan com Krishna, simplesmente meditando em Krishna. Então são pessoas extremamente elevadas e mesmo assim, às vezes, em algumas situações, são corrigidas pelo Senhor Supremo, mas eles têm uma atitude muito positiva em relação a Krishna, em relação à Suprema Personalidade de Deus e à gestão correta dos recursos universais. Eles têm essa índole. Eles são devotos, eles são piedosos, né? Eles são pessoas que querem o bem da Suprema Personalidade de Deus e o cumprimento correto do universo. Os asuras, por oposição, eles têm outros planos. Eles querem dominar o universo. Eles querem controlar a energia material. Eles querem usufruir dos recursos do universo. Eles querem controlar e usufruir de uma maneira avara, né? São pessoas, são avaros, são pessoas que
querem acumular riquezas, querem o controle do universo para benefício próprio. Enquanto os devas, eles querem controlar a energia material para o benefício de Krishna, para o correto funcionamento e distribuição dos recursos universais de uma forma justa entre todos os seres vivos, para que todos os seres vivos cumpram a sua estadia aqui nesse universo material e alcancem o objetivo final. Este universo ele tem intrinsecamente dois objetivos. Primeiro, ele fornece a possibilidade da alma esquecer-se de Krishna. Um objetivo um pouco sombrio, mas a verdade é que, devido aos desejos impuros da alma espiritual de não servir Krishna, ela é colocada nessa situação de esquecimento de Krishna, onde aqui a alma espiritual pode, ainda que temporariamente, ainda que de maneira muito rudimentar, desfrutar da energia material, esquecendo-se da supremacia de Krishna, esquecendo-se da pessoa original, esquecendo-se de Govinda, de Gopala, esquecendo a sua relação eterna, original com Krishna. Então, é isso que é comumente chamado de ilusão ou Maya. Maya, a energia externa, ela proporciona a todos os seres vivos que estão aqui neste universo o esquecimento de Krishna. Então, esse é o primeiro objetivo deste universo material. Fazer com que a alma espiritual que tenha esse desejo, que ele possa se esquecer de Krishna e tentar desfrutar deste universo. Então, mesmo os semideuses estão ainda nessa ilusão, porém, eles compreendem a sua posição, compreendem a posição da Suprema Personalidade de Deus e eles querem fazer com que as entidades vivas que venham aqui para esquecer de Krishna tenham também uma oportunidade de viver confortavelmente e, possivelmente, cuidar de sua vida espiritual. Né? O outro propósito intrínseco desse universo material é fazer com que a alma espiritual, mais cedo ou mais tarde, perceba que este não é o seu lugar original, seu lugar verdadeiro, seu real habitat, e compreenda que está aqui sendo iludido e condicionado por um corpo material que não é o seu verdadeiro eu. A alma espiritual condicionada aceita as condições de um corpo humano, um corpo animal, um corpo vegetal. A alma espiritual ela tem que aceitar as condições de um corpo determinado. E esse corpo faz com que a alma, neste universo também, adoeça, que envelheça, eventualmente tenha problemas com outros seres vivos, né? Dos mais variados, tenha problemas que se originam da sua própria mente, tenha problemas com a própria natureza, na forma de vulcões, terremotos. Então, todos nós estamos aqui condicionados a um determinado corpo, aceitando essas condições, os condicionamentos do corpo, e sujeito a todos esses tipos de miséria. Com qual objetivo? Com o objetivo de que a alma eventualmente vai realizar que aqui não é o lugar verdadeiro onde ela deveria estar. Ela começa a se questionar sobre o sentido de tudo isso, o sentido da vida, o sentido da sua própria existência. Quando esse questionamento começa a surgir, a alma ela procura diferentes tipos de filosofias, de religiões, de comunidades espiritualistas, começa a ouvir outras pessoas, outras explicações, começa a estudar escrituras. Ela muitas vezes começa com a escritura predominante da cultura onde ela vive. Então ela pode buscar essa resposta na cultura que ela vive, se ela for católica, judaica, católica, cristã, ela vai buscar isso. Ou ela vai buscar no Alcorão, as escrituras hindus, enfim.
dependendo da sua cultura, do lugar onde ela esteja vivendo, ela vai procurar ali e vai procurar em outras filosofias também aquela que mais passa sentido, né, na sua busca. Mas ela, de fato, a alma espiritual, ela, em determinado momento, ela pode e deve, né, começar a questionar a sua vida, começar a entender essa natureza material e, eventualmente, trilhar algum caminho de progresso espiritual, de autorrealização, né, pacificando a sua mente, seus sentidos, controlando seus desejos materiais, ela pode chegar a essa posição. E é isso que finalmente nós vemos aqui o que acontece com Kardama Muni. Kardama Muni e Devahuti, após viajarem, né, pelo universo, ter a sua lua de mel, desfrutar de vida sexual, tiveram 9 filhas e, por fim, Devahuti é informada pelo Sr. Brahma que ela está grávida de um menino que será a suprema personalidade de Deus em pessoa, e vem ali, como Krishna explica no Bhagavad Gita, restaurar o Dharma, né? Ele vem proteger os devotos e aniquilar os não devotos, ou seja, ele vem trazer conhecimento e proteger os devotos, e vem eliminar o poder daqueles asuras, porque, como nós estamos vendo aqui no início dessa apresentação, dessa aula, nós estamos fazendo essa distinção entre os devas que buscam cumprir os objetivos que Krishna tem para este universo, que é fazer com que as almas espirituais vivam aproveitando esses recursos de uma maneira justa e, ao mesmo tempo, desenvolvam interesse em buscar a autorrealização. Enquanto que os asuras, o objetivo deles é dominar a natureza material, não importa se eles tenham que passar por cima ou matar outras pessoas, eles não têm esses escrúpulos, em busca de acumular os recursos, de controlar recursos e riquezas deste mundo, eles podem projetar guerras e causar muito sofrimento a idosos, a crianças. Eles não estão muito preocupados com que a fome e as doenças se espalhem, desde que ele, a sua comunidade, a sua família, seus associados, eles estejam bem e cada vez mais ricos e poderosos, né? As outras entidades vivas, né? Não apenas outros seres humanos, mas outras entidades vivas, eles querem que não tem nenhum sentimento de bondade para com eles, desde que eles estejam aparentemente controlando essa natureza material. Obviamente que eles também, as próprias leis universais vão fazer com que esses tolos materialistas eventualmente vão cair de sua posição, vão ser arremessados a posições muito inferiores dentro deste universo material. Então, Kardama Muni, ao ser informado de que teria esse filho, a suprema personalidade de Deus, ele está apto a ouvir da suprema personalidade de Deus, não, o que ele deve fazer com relação à vida espiritual. Não? Então, Prabhupada explica aqui no significado, né? O significado desses últimos versos, né? Ele explica que o fato de tudo isso existir na suprema personalidade de Deus não faz com que nós nos tornemos a personalidade de Deus, e que esse fato, para ser entendido, ele precisa de avanço espiritual. É por isso que as literaturas védicas têm essa seção Karma Kanda, onde você aprende sobre Dharma, sobre
os sacrifícios, sobre as diferentes ocupações dentro das classes sociais, dentro das classes espirituais. Você aprende regras e regulações e tem muitas concessões para gozo dos sentidos. E a pessoa, ela trilhando essa sessão, ela pode eventualmente fazer algum avanço, ter algum controle sobre seus sentidos e sobre a sua mente, ela pode ter algum avanço. Porém, essas são técnicas perigosas, porque mesmo numa estrada segura pode haver acidente, né? Então, mesmo a pessoa que trilha esse caminho, essa seção Karma Kandya dos Vedas, ela pode cair dessa posição. E já a seção Upasana Kanda, que trata da descrição das moradas espirituais da Suprema Personalidade de Deus, trata dos passatempos da Personalidade de Deus, que tem o objetivo de atrair a mente das pessoas que estão condicionadas dentro dessa energia material. Essa seção Karma Kanda, ou Jnana, ou melhor, Upasana Kanda dos Vedas, a seção de Bhakti, ela tem essa capacidade de atrair o coração de todos, aqueles que têm fazem essa busca pela autorrealização. E havendo o encontro dessa alma espiritual com um mestre espiritual puro, avançado, ela pode realizar avanços espirituais de forma a finalmente poder livrar-se da energia material, livrar-se da confusão causada por Maya, pela energia ilusória de Krishna. Só que essa posição ela é alcançada apenas por devotos mais avançados. Esses devotos avançados, eles nunca estão confusos com relação a Krishna, às deidades, aos devotos neófitos, às pessoas que não adoram a Krishna. Eles entendem que o Senhor Krishna está sentado no coração de todos os seres vivos, e ele vê Krishna em todos. Mas entende também que o Senhor Krishna manifesta-se separadamente. Essa é que é a posição misteriosa, né? O conhecimento mais confidencial. E é quando a pessoa entende que Krishna mantém todo o universo, está mantendo todos os universos, os inumeráveis universos de todos aqueles Brahmas, de toda essa energia material e espiritual de todos aqueles planetas Vaikuntha. E ao mesmo tempo, Krishna aparece como uma pessoa que se relaciona com seus devotos em vários tipos de relacionamento de amizade, relacionamento filial, né? Relacionamento conjugal. Então, Krishna, ele aceita diferentes tipos de relacionamentos com seus devotos e ele, mesmo assim, ele é o Senhor Supremo. E podemos dizer que em Krishna tudo repousa nele, todos os universos. Esse aqui é um grande mistério, né, que devotos avançados entendem. Devotos ou pessoas que começam nesse caminho, às vezes são confundidas pelos processos básicos, né, de avanço espiritual e entendem que de Krishna emana uma grande refulgência, que é o Brahman. Uma grande refulgência que emana de Krishna na forma do Brahman. Essa refulgência, embora penetre todo o mundo espiritual, ela ainda assim é uma parte de quem é Krishna. Krishna, ele vai muito além de simplesmente existir e simplesmente estar em toda parte, do que simplesmente ter todo o poder, possuir a energia completa de tudo, mas ainda assim ele se manifesta como uma personalidade. E é por isso que Prabhupada, ele sempre se dirige a Krishna como a suprema personalidade de Deus. Várias vezes ele fala do Senhor Krishna, de Krishna, mas ele fala da suprema personalidade de Deus. Porque essa compreensão de que Krishna
embora tudo esteja em Krishna, e Krishna ainda assim é uma personalidade com desejos, com sentimentos, que, que atua, que age, que influencia acontecimentos, ele mesmo, que ele desfruta do que chamamos de lila, ou passatempos, né, com seus devotos. Então, essa compreensão de Deus, que ao mesmo tempo contém todas as energias, contém tudo que existe e ainda assim se manifesta de uma forma separada, essa é a compreensão mais elevada, que apenas um devoto avançado pode compreender. Por isso que Prabhupada explica que, à medida que nós avançamos no serviço devocional, nós vamos realizando essa questão do aspecto pessoal de Krishna. E o processo de serviço devocional, ele em si, o caminho de alcançar essa compreensão é praticar o serviço devocional. Então, a gente começa a praticar serviço para Krishna e esse serviço faz com que nós possamos também alcançar cada vez mais níveis cada vez mais avançados de serviço a Krishna. E o devoto avançado, ele vê tudo como tudo está dependendo de Krishna. Os devas, eles têm eles veem tudo com relação a Krishna. Eles têm essa compreensão de que essa energia não é deles. O mundo não é deles. Eles estão ali para cuidar do mundo. Enquanto que uma pessoa que tem essa tendência assura, ela quer possuir toda essa energia. Então, como nós vimos, Kardama Muni, sendo muito avançado, ele tinha controle de poderes místicos muito avançados. Então, ele podia criar uma mansão que viajava por todo o universo, um castelo inteiro, né? E viajou lá com sua esposa. Esta é uma manifestação de um poder místico que qualquer assura procura e quer possuir de tudo quanto é jeito. Porém, o que acontece com Kardama Muni é que, embora ele tenha esse poder, ele desfrute esse poder, ainda assim ele teve avanço espiritual, teve piedade suficiente para que a suprema personalidade de Deus, na forma do Sr. Kapila, pudesse aparecer como seu filho. E ele estava mais interessado em ouvir esses ensinamentos, né, em servir e se relacionar com o Senhor Supremo, com a suprema personalidade de Deus, o Sr. Kapila, forma do Sr. Kapila, do que simplesmente desfrutar universalmente de seus poderes. Ele poderia simplesmente virar as costas para tudo isso e, através do seu poder, viajar para outras partes do universo, né? Desfrutar dos prados celestiais, dos jardins maravilhosos que existem lá. Ele poderia simplesmente permanecer desfrutando sexualmente com sua esposa, poderia desposar outras esposas. Então ele poderia simplesmente ficar apegado a essa posição já tão avançada que ele possuía e simplesmente negligenciar o serviço devocional à suprema personalidade de Deus. Porém, não foi essa a opção que ele teve. O Kardama Muni, ele acaba alcançando, né, como aqui o segundo verso que nós lemos explica, né, Itya Dvesha Vihina, livre de todo ódio e desejo. Ou seja, ele já não era mais controlado pela sua mente. A mente que tem essa capacidade de nos fazer sentir, pensar, desejar, ela que se apega a alguma coisa, isso aqui é incrível, eu quero para mim, ou isso daqui é horrível, eu quero destruir isso daqui, quero afastar isso daqui. A mente tem essa capacidade de se apegar e ao mesmo tempo de odiar, né? Ela que deseja e odeia. Então, Kardama Muni, nessa posição,
a Itya, o desejo, e Dvesha, o ódio, né, que vem da dualidade. Né? É interessante que em sânscrito, Dvesha foi traduzido aqui por Prabhupada como ódio, e ele é a raiz que mostra dualidade. O ódio ele vem quando a gente vê dualidade, quando a pessoa se vê separada, né, do outro, da outra, ela odeia. O ódio vem da dualidade. E por isso que esse verso, eu vou até colocar ele aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, porque vale a pena uma pequena... Itya Dvesha Vihinena. Né? Então, Itya é desejo, Itya. Dvesha é essa dualidade. Vihinena é livre, Vihena. Está livre disso. Aí, a pessoa, quando alcança essa posição de se livrar de desejo e de ódio, né, da dualidade, Sarvatra, em toda parte, Sama. Sama é o oposto de Dvesha. Enquanto Dvesha é dual, Sama é o mesmo, é igual. Sarvata Samachetasa. A sua mente alcança a igualdade, né? E aí, Bhagavat Bhakti Yuktena vai estar ocupado em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Bhagavat Bhakti Yuktena, executando Bhakti a Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus. E executando esse serviço, né, livre das dualidades, do desejo, nesse estado de igualdade, onde ele vê o que é a igualdade. A verdadeira igualdade é ver tudo em relação a Krishna. Essa é a verdadeira noção de igualdade. Tudo está em Krishna. Né? Ao mesmo tempo que a gente presta serviço a Krishna, Bhagavat Bhakti Yuktena, você presta serviço à Suprema Personalidade de Deus, vendo tudo em relação à Suprema Personalidade de Deus. É por isso que a ciência, as ciências sociais e as ciências políticas e sociais que nós vemos em execução historicamente neste mundo, elas sempre fracassam. Ou você usa o capitalismo, o comunismo, o socialismo, porque elas partem de uma proposição falsa de que essa energia material ela está aqui para nós nos apropriarmos dela, para que nós possamos tomar essa energia para nós, e aí, politicamente, socialmente, de que forma que nós vamos nos organizar como sociedade em torno desse recurso, como nós vamos dominar e desfrutar esse recurso. Porém, a causa da falha já vem aí intrinsecamente aí, porque, na verdade, apenas quando nós temos esse sentimento de que Sarvata Sama, tudo está relacionado a Krishna. Essa energia não nos pertence. Essa energia pertence a Krishna. Ela deve ser organizada, ela deve ser gerenciada de forma a agradar a Krishna. Ou seja, a Bhakti Yuktena, usando isso, os recursos de Krishna, para Krishna, não para nós. É claro que, ao fazer isso, nós estamos ocupados em Bhakti. Bhakti Yuktena a Bhagavan. E aí, o que acontece? Prapta, nós podemos obter Prapta Bhagavati Gatiya. Gatiya é o destino, né? Gatiya Bhagavati. Nós podemos, então, voltar ao lar, voltar ao Supremo, né? Para usar a expressão que Prabhupada sempre usou, essa Bhagavati Gatiya, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então, Kardama Muni,
ele ficou livre do desejo e do ódio, Ichadvesha Vihinena, sendo igual para com todos. Sarvata Samachetasa, sua mente estava vendo todos como iguais, sendo igual para todos, por ter executado o serviço devocional, Bhagavad Bhakti Yuktena Prapta Bhagavad Gita, ele, de forma executado o serviço devocional impoluto, para usar a tradução de Prabhupada, finalmente alcançou o caminho de volta ao Supremo, Prapta Bhagavati Bhakti. Não é? Então, a Prabhupada expande esse verso no seu significado, dizendo que somente através do serviço devocional é que se pode entender essa natureza transcendental do Senhor Supremo. Entender que tudo está relacionado ao Senhor Supremo. Entender que tudo está relacionado ao Senhor Supremo acaba por eliminar os nossos desejos e ódios. Eu não preciso desejar nem odiar, porque tudo pertence a Krishna. Tudo está existindo dentro da Suprema Personalidade de Deus, dentro do Supremo. E se eu servi-lo, se eu entendo que apesar de tudo estar nele, ele é uma pessoa com quem eu posso me relacionar, com quem eu posso servir, aí a gente pode praticar esse processo de entrar no reino de Deus, ou Tripada Bhuti Gati, o caminho de volta ao lar, de volta àqueles 3/3 da criação de Krishna, que é o universo espiritual infinito. E essa é a meta última da vida. Então, Kardama Muni, mediante esse conhecimento que advém do serviço que ele presta a Krishna, mesmo tendo uma posição elevada dentro do universo, mesmo tendo muitos poderes pessoais, sendo muito poderoso, ele abandonando todo esse apego, todo ódio e apego, ele, com esse conhecimento perfeito, ele atinge a meta última. Tá? E é daí que vem o título do capítulo, né? A renúncia de Kardama Muni. Então, mesmo após, no auge de sua vida, né? Mesmo após ter feito coisas maravilhosas, ele renuncia tudo para servir a suprema personalidade de Deus. E é claro que esses passatempos eles estão aqui no Srimad Bhagavatam, primeiro para atrair a nossa atenção a eles, né? Para que nós possamos ouvir, repetir esse passatempo, possamos entender, navegar na complexidade, né? Na riqueza de detalhes de todos esses passatempos, e também desenvolver nosso próprio avanço espiritual, né? O nosso próprio serviço devocional a Krishna. Né? E dessa forma poder alcançar também o que Kardama Muni alcançou, que é o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. E ainda assim, ainda no primeiro verso que nós... Vamos voltar aqui então. Vamos ler agora, já que nós fizemos dissecamos, né, o verso 47, nós podemos também fazer algo parecido aqui com o verso 46, que foi o primeiro desses dois versos, né? Nós lemos. O verso fala Atmanam Sarva Bhuteshu. Atmanam, nesse caso, Prabhupada traduz como a super-alma. Atmanam Sarva Bhuteshu, a alma de todos. Por isso que não é a alma individual, é Atmanam Sarva Bhuteshu, de todos. Sarva é todos, e Bhuteshu é ser vivo. Não apenas humano, mas todos os seres vivos. Então, Atmanam Sarva Bhuteshu é a super-alma, porque ela é a alma que está, ou a alma em todos os seres vivos. Atmanam Sarva Bhuteshu Bhagavantam. Né? Agora, essa alma está aqui qualificada como o Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, a Vastitam. Ela está situada
no coração de todas as entidades vivas. Né? Isso foi o que Kardama Muni começou a observar. Apashyat. Apashyat quer dizer, ele começou a ver, né, em todos os seres vivos, em Sarva Bhutani, esse Bhagavantam, nessa suprema personalidade de Deus que está situada, né, Vastitam, em todos os seres vivos, sendo a alma de todos os seres vivos. E aí, Bhagavati Apichatmani, como a super-alma. Né? Bhagavati, na suprema personalidade de Deus, também como a super-alma. Então, a tradução de Prabhupada diz o seguinte: ele começou a ver Dhammamuni, né, que a suprema personalidade de Deus está assentada no coração de todos e que todos existem nele, porque ele é a super-alma de todos. Então, aqui começou o que Prabhupada explicou, que apenas devotos mais avançados veem que, embora Krishna esteja no coração de todos, ele é a super-alma de todos, tudo existe nele, ainda assim. Né? E Prabhupada aqui no significado, ele mencionou as 3 classes de devotos, né? O devoto neófito, o intermediário e o avançado. O devoto neófito, ele tem o desejo de adorar Krishna, ele vê Krishna como a deidade aparece nessa posição de aceitar esse serviço de pessoas que vão ao templo, prestam reverência à deidade. Isso já é um avanço, né? Um benefício para todas essas pessoas, né? Um benefício muito grande. Ela já começa a prestar, a pessoa começa a prestar serviço devocional. Isso é importante. Né? Nós devemos incentivar, não apenas incentivar que as pessoas vão ao templo, mas incentivar que as pessoas mantenham o templo. Que as pessoas vão, que vejam a deidade. Porque a maioria das pessoas, principalmente no início, as pessoas que nós estamos querendo atrair para a consciência de Krishna, eles são neófitos. É importante que eles vejam a posição de Krishna sendo adorado como uma deidade. E que indaguem, mas por que é isso? E aí o devoto que está ali recebendo os visitantes, pessoas curiosas, né? São a maioria das pessoas em Kali Yuga. A maioria das pessoas não são pessoas já com avanço, que querem buscar entender Krishna através porque já realizou intelectualmente e precisa cantar os santos nomes de Krishna para desenvolver a sua consciência, procurar mantra. A classe de pessoas que buscam Deus dessa forma, que seriam os sábios, né, que buscam Deus sabiamente, era muito reduzido. Em Kali Yuga, eu acho que tende a 0, né? Um cálculo de uma integral, assim, existe praticamente nulo a quantidade de pessoas que são inteligentes a esse ponto em Kali Yuga. Mas não existe. Então, uma grande parte das pessoas precisa ver o tempo, precisa prestar reverência, entender, ter um certo sentimento de reverência, né, de adoração, né, de admiração pela deidade de Krishna. Esse é um estado, tudo bem, é um estado neófito, inicial, mas ninguém começa do fim, né? Todos nós começamos do início, e esse é o início. Ver Krishna, prestar reverência, entender a posição transcendental de Krishna, indagar sobre a deidade, por que é isso que nós fazemos, adoração, né? A chaminha, a água, as flores que nós oferecemos. E à medida que a pessoa vai desenvolvendo esse gosto, ela pode se tornar um devoto intermediário. Um devoto intermediário já começa a saber quem é um devoto, quem não é um devoto, quem é um asura mesmo, que está só querendo desfrutar, não está nem aí para essas coisas. Mas vê também pessoas inocentes que estão ali no mundo material desfrutando, mas que têm mente aberta ou inocência suficiente para poder ouvir e prestar algum serviço, ainda que uma Gyata Sukriti, que participe de um Kirtana, que coma
Krishna Prasada. E um devoto intermediário a maioria dos devotos, nós somos assim. Nós vemos quem é devoto, quem não é devoto, quem é inocente, quem é completamente contrário, né? A gente tenta trazer essas pessoas favoráveis, né, para o conhecimento de Krishna. E nós devemos distribuir os livros de Srila Prabhupada para essas pessoas, para que Prabhupada pregue diretamente para essas pessoas, e que, com as palavras dele, do devoto puro, né, Jagadguru, as pessoas tenham também o mesmo desejo que nós de avançar em consciência de Krishna. E o devoto mais avançado, ele já não vê nenhuma diferença em ninguém, nem nos animais. Todos têm alma espiritual, todos têm Paramatma do lado. Krishna está ali com eles, todos eles estão aqui, no final, na mesma condição. Todos estamos aqui condicionados. Claro que em diferentes corpos, em diferentes posições. Alguns são muito pobres, alguns são muito ricos, alguns são muito belos, alguns são muito feios. Assim, então, muitos têm sorte, outros têm muito pouca sorte, devido também às suas ações passadas. Mas um devoto avançado, ele vê que todos eles, na verdade, são almas espirituais, todos têm um relacionamento original com Krishna, todos têm a capacidade de voltar a Krishna. E o que nós precisamos fazer é aumentar esse movimento, de forma que esse conhecimento chegue cada vez a um número mais elevado, né, de pessoas, indistintamente se elas são avançadas, não são caídas, são mendigos ali, ou se são grandes empresários, grandes intelectuais, ou simplesmente pessoas até com dificuldades cognitivas. Então, esse conhecimento é para todos. Isso é o que um devoto realmente avançado percebe. Como Prabhupada, ele veio em pleno auge, né, daquela contracultura, do movimento hippie, e ele, sem posses materiais, sem depender de posses materiais, né, sem depender de pessoas materialmente avançadas, ele ia para o parque, né? Central Park, Nova York, e ele, com um par de caras, ele começava a cantar Hare Krishna e atrair as pessoas, e qualquer um podia vir, algumas pessoas até viajando ali de drogas, né? Algumas outras pessoas talvez indo ou voltando do trabalho também, mas atraía todo tipo de pessoa. E começou a dar esse conhecimento para todos, de forma indiscriminada. E por isso que Prabhupada sempre disse que nós deveríamos distribuir seus livros. Seus livros devem ser distribuídos para todos. Tá? Mesmo pessoas que não saibam ler, pode pedir para alguém ler para elas. Então, assim, e nós não podemos nunca saber realmente quem é um devoto avançado ou não. Quem ali tem potencial para se tornar um devoto puro ou não. Nossas considerações materiais do que nós, com esses olhos materiais, com essa mente materiais, com o que nós percebemos, não é suficiente. Porque somente com olhos espirituais é que a gente vai ver, poderia ver, quem realmente ali está pronto, está a um passo de começar seu serviço devocional, não. Com olhos materiais nós vamos ver a casca, o invólucro externo, né? Podemos julgar pelas suas maneiras, pela sua roupa, pelos seus hábitos, mas isso tudo é externo. Só um devoto inteiramente avançado, com Prabhupada, podia ver o estado de cada uma daquelas almas, da alma espiritual, não do invólucro externo, não do que ela está aparecendo, né, daquela camada de condicionamento material. E a gente não sabe quando que uma alma dessas, mesmo que externamente pareça muito difícil, né, para que ela aceite o serviço devocional, pode ser justamente aquela alma mais caída ali e aceite o serviço devocional. Por isso que
Também quando Nityananda Prabhu ele pregava, ele foi pregar para as pessoas mais caídas, Jagai Madai, embora tivessem nascido numa posição elevada, estavam ali bêbados, nas pocilgas ali, né? Correndo atrás de gratificação baixa do sentido, né? Só que era o momento deles, né? Nityananda aparece, é agredido por eles, inclusive. Sr. Chaitanya vem para matá-los. E Nityananda, peraí, não é esse passatempo, não, você não vem ainda. Você vai vir depois como Kalki. Agora você veio como Chaitanya Mahaprabhu. Não faça isso, não sai matando, porque se você começar a matar os patifes, não vai sobrar ninguém. Misericórdia, Nityananda, que é o guru original, né? Então aí ele, com a sua misericórdia, ele salva Jagai Madai. Então mostra que esse movimento é para Jagai Madai, todo mundo. Também Chaitanya Mahaprabhu, eles pregaram também para Sarvabhauma Bhattacharya, grandes eruditos também, de uma forma indiscriminada. A gente não sabe quem vai avançar mais, um Bhattacharya ou um bêbado. É um mistério também, né? Um devoto ele precisa começar a entender o que realmente é material, o que é espiritual. Ele precisa compreender as armadilhas de Maya, né? Os invólucros, os condicionamentos materiais, e parar de perceber, dar tanto valor a isso que é material. E aí que está o segredo da grande renúncia de Kardama Muni, que é o tema, né, deste capítulo. Ele não ficou. Ele poderia pensar, bom, com o meu poder místico, eu posso fazer grandes coisas aqui dentro desse mundo, ajudar, posso fazer muitas coisas aqui importantes. Mas ele simplesmente vendo que Krishna está no coração de todo mundo, que todos são igualmente energia de Krishna, e ainda assim Krishna estando à parte, por ser a suprema personalidade de Deus e poder aceitar serviço devocional, ele começa a prestar serviço devocional, ele começa a adorar Krishna, e essa é a solução para todos os problemas. Para todos os problemas, que é reconhecer que tudo pertence a Krishna, que nós estamos aqui de forma temporária e que se eu começo a usar tudo que eu possuo, inclusive meu corpo, minha inteligência, meus sentidos, para fazer algum serviço devocional, meus ouvidos para ouvir, minha boca para falar temas espirituais, para cantar o Mahamantra, ouvir o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí a pessoa realmente alcança, que Prabhupada menciona aqui como Bhagavati Gati, a meta última da vida, né, que é o caminho, trilhar o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Né? Este é a meta última da vida, trilhar este caminho. Tá bom? Bom, eu vou terminar aqui. Espero que vocês tenham apreciado, que vocês possam também avançar espiritualmente, né? Que algum dia todos nós nos encontremos, né? No mundo espiritual, livres de todo tipo de contaminação material. Vou apenas ler aqui o chat, ver se há comentários para nós passarmos ao encerramento, que já está no horário, não é? Muito bem. Otávio Daniel, Hare Krishna, Hare Krishna. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Adilila Devi Dasi, já é Adilila, Hare Krishna. Sundarang, bom dia a todos, Hare Krishna. Reverências para a Sundar, das minhas, Sundarang. Libou. Vou encontrar vocês aqui, né? Lila Das, Benvenuti. Bom dia, Hare Krishna, reverências.
Marco Ferrari: é comum as pessoas afirmarem que Deus é amor, mas elas não entendem que a maior expressão de amor se notabiliza através da ação amorosa intercambiada entre dois seres, e não como um mero sentimento. É interessante isso, né? E amor, aqui no mundo material, muitas vezes, ele também é levado para o desejo de desfrutar, né? A pessoa, eu amo aquela pessoa, e muitas vezes ela está interessada em desfrutar o corpo da pessoa, né? Ou, sei lá, a atenção da pessoa, ou o dinheiro da pessoa. Não é amor, né? Isso é a satisfação dos nossos desejos. O verdadeiro amor é quando você se preocupa como a outra pessoa está, como ela está se sentindo, se ela está bem. Você quer a felicidade da outra pessoa acima da sua. E quando esse sentimento é dirigido a Krishna, esse é o sentimento mais elevado de Bhakti Yoga. É a raça mais elevada. É quando a pessoa ela sacrifica o seu próprio bem-estar para o bem-estar do outro. Então, seguindo essa analogia aqui que Marco Ferrari fez, quando a pessoa diz que Deus é amor, muitas vezes ela quer que o amor de Deus venha até ela e deixe ela bem. Mas o que nós devemos fazer é amar a Deus, mesmo sacrificando o nosso bem-estar. Queremos que Deus, a suprema personalidade de Deus, desfrute, que fique feliz. O exemplo máximo disso é Srimati Radharani, que quando sabia que Krishna queria a companhia de uma outra gopi, ela ficava muito triste porque Krishna não estava querendo, naquele momento, né, a companhia dela. Mas se o que iria deixar Krishna feliz era a companhia da outra gopi, ela ia até a outra gopi, vá lá que Krishna ele vê. Então ela colocava a sua felicidade, ou melhor, colocava a felicidade de Krishna acima da sua própria felicidade. Então esse é o sentimento mais elevado de amor. E é disso que Bhakti Yoga trata, né? Marcelo Magalhães: no caminho de volta ao lar, quanto desse mundo é preciso conquistar para enfim renunciar? Bom, se a pessoa de fato entrou no caminho de volta ao lar, isso significa que ela já está renunciando ao mundo material, né? Como aqui Prabhupada explica, né? E o processo de entrar no reino de Deus, ou Tripada Bhukti Gati, ou o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo, é o caminho que se pode alcançar a meta última da vida. E Kardama Muni, mediante o conhecimento que ele adquiriu, e o conhecimento e serviço devocional que ele adquiriu, ele atingiu essa meta última da vida. E isso aí ele conquistou livrando-se de Icha e Dvesha, de desejo e ódio, executando o serviço devocional. É interessante que não é que a pessoa livra do desejo e do ódio pratica serviço devocional, ou ela pratica serviço devocional depois que se livra. É todo um processo. Você pratica serviço devocional mesmo de forma imperfeita, né? Aí a própria prática vai lhe aperfeiçoando, né? E o processo de simplesmente acumular e conquistar para depois se frustrar, ele não é garantido. Esse é o processo Karma Kandya. São aquelas várias receitas dos Vedas, né, de você praticar vários tipos de regras, regulações e de sacrifícios, né, de samskaras, né? Levando em conta que no final você vai acabar renunciando porque vai ficar enfastiado. Esse processo é um processo perigoso. O processo de Upassana Kanda é começar a praticar Bhakti e ao final você vai alcançar pureza em Bhakti. Então o processo em si já é o caminho e o caminho em si já é o objetivo. Essa que é a beleza transcendental. Nós precisamos compreender.
O objetivo é o caminho, e o caminho já está implícito ali. Na hora que você pratica Bhakti Yoga, você já está no caminho, e ficando nesse caminho, purificando-se, né? E trilhando com cada vez mais entusiasmo esse caminho, desenvolvendo cada vez mais aquele amor por Krishna neste caminho, você já alcança o objetivo último da vida, que é estar nesse caminho e alcançar o seu relacionamento eterno, reconquistar esse relacionamento eterno com Krishna e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Haridarshan, Hare Krishna. Muito bem, agradeço mais uma vez a todos. Vou terminar aqui, passamos 5 minutinhos aqui do horário. Bom, muito obrigado, tenham uma semana transcendental incrível, cantem sempre Hare Krishna e, como disse, né, em algum momento vamos nos encontrar todos com Krishna em Vaikuntha. Haribol.